E hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Levantamento do Ministério da Saúde aponta que mais da metade da população brasileira está acima do peso. E a obesidade tem muito a ver com a comida que nós colocamos na mesa. E para saber mais sobre como ter uma alimentação saudável, a gente recebe aqui no estúdio a nutricionista Valéria de Souza. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem? Prazer receber você aqui. Prazer é todo meu. Vamos começar falando, esses dados aí do Ministério da Saúde são preocupantes, né? A gente pode dizer que mais da metade da população está acima do peso pelo levantamento. O que tem acontecido? O brasileiro não está sabendo se alimentar bem? Qual que é a principal causa desses dados? Infelizmente, Marcelo, além do brasileiro não estar sabendo se alimentar bem, ele está deixando a prática, tanto do hábito de vida saudável quanto de atividade física, um pouco de lado. E deixando essa rotina do dia a dia, dessa correria do dia a dia, da internet, dos WhatsApps da vida, tomarem conta do lugar que seria da sua saúde. O que seria uma alimentação saudável, Valéria? De maneira bem simples, de maneira bem tranquila, o prato ele tem que estar colorido. O prato, quando ele está todo colorido, você está mais próximo da alimentação ideal, da alimentação mais saudável. Por quê? Porque nesse prato nós vamos ter tanto os carboidratos, quanto as hortaliças, que são extremamente importantes para o nosso organismo, quanto as proteínas. Nós vamos ter toda uma combinação de alimentos que vai trazer tanto benefícios quanto bem-estar para aquela pessoa que estiver ingerindo. Agora a gente sabe que o exemplo é fundamental nesses casos, né? Então, desde criancinha, eu acredito que os pais devem ensinar os filhos a como se alimentar bem. Como? Porque a gente sabe que é difícil também, verdade, né? No mundo atual, colocar a criança na mesa para se alimentar adequadamente. Como fazer isso? Eu sempre costumo dizer que as crianças elas não têm condições de ir no supermercado comprar pacotes de bolachas de chocolate, pacotes de skinnies, baconzitos e todos esses itos da vida. Então, os pais, a responsabilidade dos pais é muito grande, porque a criança ela é o espelho dos pais. Não tem como um pai estar comendo um hambúrguer e pedir para o filho comer uma maçã. Eu tenho que dar o exemplo para a família, então eu tenho que ensinar o meu filho a como se alimentar, porque o próprio mundo já vai se encarregar de estragar. Então, dentro de casa, dentro do seio familiar, nós temos que ter esse princípio de uma alimentação saudável, ensinar para as crianças o poder que é das hortaliças, das frutas, de todos esses alimentos que são importantes para o nosso intestino, para o hábito de uma vida saudável, porque a criança, ela pega muito rápido os conhecimentos. E uma vez ela ouvindo os pais e vendo os pais se alimentarem de maneira saudável, consequentemente, elas serão crianças saudáveis. Isso em tudo na vida, né? O Em exemplo tudo, é fundamental. com certeza. Agora, muitas pessoas começam uma dieta, vai aí uma semana... A dieta da moda, né? Um mês, dieta da moda, e param. Isso é prejudicial, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não tem que fazer dieta. Nós temos que reeducar a alimentação. A dieta você faz, aí ela passa, aí como você não criou aquele hábito alimentar, você vai engordar tudo de novo. Uma vez que você faz daquele hábito uma educação alimentar, você vai perder o seu peso, vai comer bem e vai ficar magro para sempre. Porque aquilo ali já vai fazer parte da sua rotina. Não vai ser uma dieta restritiva, mas um hábito alimentar saudável, onde você vai poder comer de tudo, só que fracionados ao dia e pouco de várias vezes, não muito de uma vez Pois é, qual que seria o ideal? Quantas refeições a pessoa deve fazer no dia a dia? Nós devemos fazer pelo menos de 4 a 5 refeições por dia. Dependendo, principalmente se a pessoa tem alguma patologia, como diabético, a gente orienta que ela coma pelo menos de 3 em 3 horas. Já uma pessoa que tem um hábito alimentar saudável, ela pode comer um café da manhã, entre 9h30 e 10 horas comer uma barra de cereais ou uma fruta, almoçar, fazer um lanche e um jantar sempre mais leve, porque à noite você vai se alimentar e depois você vai deitar. Então, sempre lembrando que a alimentação principal do dia, ela tem que ser um café da manhã bem feito. Pois é, no café da manhã bem feito, como você está dizendo, o que seria? Olha, nós podemos colocar ou um pãozinho, de preferência você pode ir variando com um pão integral, uma fatia de queijo branco, um copo de leite ou então um iogurte e uma fruta ou então uma saladinha de fruta. Então, um café da manhã perfeito, onde você coabita com todos os tipos de nutrientes. Bem tranquilo, bem simples. E na hora do almoço,
Lembra sempre que o prato tem que estar bem colorido. Então, coloca todo tipo de salada que você tiver à sua disposição, tanto crua quanto cozida. Coloca uma proteína, que é um tipo de carne, ou frango, ou peixe. Umas 3 colherzinhas de arroz, 2 de feijão. Pronto. Dá uma alimentação saudável, perfeita e hipocalórica. Pois é, a pessoa, Valéria, tem um ritmo de vida, né, de alimentação, a vida toda ali. Aí chegou alguém, falou de uma dieta, ela começa a fazer. Isso é prejudicial para a saúde, né? Por exemplo, Extremamente. ela para de comer certos alimentos que são nutrientes, vitaminas, né? Que são importantes para a vida. O cabelo começa a cair, a pele começa a perder o viço e a pessoa não sabe o que está acontecendo. E sempre ela tenta pegar a dieta do vizinho. O vizinho, ele tem um biotipo diferente, ele tem uma idade diferente, ele tem uma ossatura diferente, ele tem um programa de atividade física diferente, ele não é a mesma pessoa que você. Então, não tem jeito das dietas serem iguais. As dietas, elas têm que ser personalizadas, de acordo com a pessoa. É importante a pessoa ter um acompanhamento também de um especialista, né, nesses casos. Seria importante, pelo menos no início, para auxiliá-lo a triar o caminho correto, a mostrar que a coisa não é tão complicada igual se pensa. Pelo contrário, é bem mais simples. E aí, a partir daí, quando ele tiver esse conhecimento, ele dá continuidade com as próprias pernas. Quais alimentos você não colocaria de jeito nenhum na sua mesa? Olha, eu acho que todos os alimentos ricos em açúcar e sal, eles têm que ser completamente abolidos. Nós não temos necessidade nem de açúcar de adição e nem do sal de adição. Ao invés do sal, a gente pode usar todos os tipos de condimentos e ervas que vai dar uma palatabilidade excelente na alimentação, sem o uso do sódio, que faz muito mal. E o outro seria excesso de açúcares. O açúcar da própria fruta já é perfeito. O açúcar que vem dentro daquele alimento que a gente não enxerga, como o arroz, o macarrão, também é ótimo. Então, não tem a necessidade de adicionar nem açúcar e nem sal na comida. Agora, refrigerante, nem pensar, então. Nem pensar. Olha que delícia você tomar um copo de suco de morango em comparação com uma Coca-Cola. E esse suco deve ser da própria fruta, né? Aquele de de caixinha que a preferência. gente compra no Lembre supermercado. sempre que o suco não de é muito caixinha, recomendado? ele tem quase a metade do pacotinho dele de açúcar. É só você fazer esse efeito visual que você nunca mais toma suco de caixinha. Então, para começar uma dieta hoje, mudar a alimentação. Mudar a alimentação, lembrar que a alimentação mais simples é a mais saudável e a mais colorida vai estar sempre mais próxima do ideal. Tá certo, a gente conversou aqui no estúdio com a Valéria de Souza, que é nutricionista. A gente agradece muito sua obrigada, presença aqui Marcelo. no JBC. Boa tarde para você. Boa tarde.